Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada. É isso aí, 2024 voando e para vocês, cheio de novidade, né? Episódios especiais agora, além do YouTube, o Spotify também com vídeo, exatamente. Então você que só ouvia no Spotify ou assistia no YouTube, agora tem a opção de nos assistir tanto no Spotify como no YouTube. Estamos aqui para mais um daqueles episódios de flash de 20 minutinhos, mas cheio de ciência, cheio de informação para você, com a minha colega de trabalho, com a minha fiel escudeira técnica aqui, a minha sócia no treinamento de força no estúdio, a head coach da Start Move, a atleta com vaga para o Mundial, terceira colocada na categoria no Ironman 70.3 do Rio de Janeiro, Mabetone. Marcela, muito bem-vinda, obrigado pela sua companhia de novo. E vamos falar um pouquinho sobre o treinamento de força, de uma maneira geral, mas mais especificamente o treinamento de força que a Start Move aplica aos atletas, né? Não só os atletas de endurance, ou seja, ciclismo, corrida e triatlon, que também fazem força com a gente, mas também os atletas que querem treinar força com a gente, depois do lançamento do meu livro, né, Mar? Eu palestrei no Congresso Brasileiro de Triatlon, eu vivo agora no Fitness Brasil, no IRSA Fitness Brasil também, falando sempre sobre essa temática também. Então, tem muita gente que, mesmo treinando com outras assessorias, são nossos alunos de treino de força. E aí, Mar, seja muito bem-vinda, obrigado, e fala aí da importância do treinamento de força e se você também, que além de estudar, vive isso, falar se isso tem mudado os seus resultados e a sua estratégia no triatlon propriamente dito. Fala pessoal, fala Sandrinho. Eu até melhorei minha postura aqui depois de tanto elogio que começou a subir. Eu comecei até me ajeitar aqui na cadeira. Brincadeiras. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o treinamento de força, né? Eu mudei muito a maneira que eu treinava. Eu vinha da hipertrofia antes de treinar, de fazer triatlo. E quando eu comecei a ingressar no triatlo, eu comecei a colher mais performance e conviver mais com o Sandro, eu comecei a mudar um pouco o formato dos meus treinos, de acordo com o que a gente passa para os nossos alunos, né? E com isso foi crescendo a Start Move Treinamento de Força, que conforme o Sandro falou, a gente atende atletas de outras assessorias de endurance, mas fazendo o direcionamento e a periodização do treinamento de força deles, né? Casando com a periodização, prova-alvo desses atletas de corrida, ciclismo e triatlon. E nada mais do que fazer uma periodização de treinamento de força, onde a prioridade do atleta é o endurance, seja ele triatleta, corredor ou ciclista, que o treino de força a gente fala que converse, né, com essa modalidade, onde ele não carregue fadiga nem sobrecarga, onde ele consiga colher mais performance, seja mais econômico e performar bem nos seus treinos de específico de endurance sem prejudicar, né, o dia a dia, porque às vezes o cara faz um treino de hipertrofia até a falha. É claro que a gente precisa deixar bem claro isso, que depende do momento da periodização que o atleta está. De repente é um atleta que precisa ter um ganho de massa muscular e ele precisa fazer um treino de hipertrofia. Então, tudo isso nós analisamos antes do nosso atleta, do aluno, começar a treinar com a gente, qual a fase da periodização que ele se encontra de endurance e qual esse atleta, né? Quem é esse atleta que está treinando com a gente? Se ele precisa fazer algum ganho de massa muscular, alguma coisa, ou um trabalho de resistência para melhorar a técnica dele. Então, tudo isso precisa ser avaliado e a Start Move toma todo o cuidado para fazer isso, para não lesionar o atleta também. Muito bem, Mar, perfeito, né? E assim, o grande problema talvez seja a transformação da exceção em regra, né? Então, o que você falou, obviamente, o que a gente vê é uma inversão dos valores, né? Então, assim, o que era para ser exceção é transformado em regra, porque o que a gente mais vê sendo feito é o modelo de resistência e de hipertrofia, que cabe muito bem ao emagrecimento, ao ganho de massa, mas não é o que a literatura preconiza para o ganho efetivo
de performance no triatlon, na corrida, no ciclismo, na natação. A ciência é muito clara em afirmar que as manifestações que trazem esse resultado são força pura e potência, né? Que é o que a gente tenta com qualquer atleta, a gente caminha para que isso seja aplicado com coerência, com sabedoria, sem querer machucar, porque não é qualquer atleta, né, Mar? Agora eu queria que você falasse rapidinho sobre isso. Não é qualquer atleta que vai ver o podcast e fala assim, ó, amanhã eu vou treinar força pura, amanhã eu vou começar a treinar potência. Muitas vezes, para adquirir o lastro técnico, você precisa passar pela resistência e até pela hipertrofia. Seria isso, mano? Exato. E quando a gente fala em trabalhar com força pura ou potência, a gente está falando, assim, grosseiramente, em falar um exemplo de exercício é você fazer um agachamento com 1,5 vezes, 2 vezes o peso do seu próprio corpo. Então, não dá para a gente pegar um atleta que ele é cru, vamos dizer assim, ele não tem um lastro técnico, uma boa técnica no agachamento. Vou dar um exemplo que eu vi recentemente de um atleta nosso que a gente pediu para ver a técnica dele, ele agachava levantando os calcanhares, então ele não tinha, a gente precisa analisar e ver se ele tem encurtamento, se falta mobilidade, para ensinar ele a agachar, para ir ele agachar com 1,5 vezes, 2 vezes o peso do próprio corpo. Então, isso que a Start Move tenta direcionar, é analisar o atleta, como está a técnica dele, para a gente caminhar com o que a ciência preconiza, que quando a gente vai entrar para o treinamento, entra para a fase de periodização de potência desse atleta, ele vai saltar com uma barra nas costas. Como é que eu coloco um atleta para saltar nas barras nas costas se ele não sabe nem agachar? Então tem que tomar todo esse cuidado. Então não basta eu saber o que tem que ser feito, mas eu tenho que saber em qual nível que eu estou para fazer e aplicar isso no atleta ou em mim, né? O cara ouve o podcast e fala: amanhã eu vou fazer, vou agachar eu peso 60 quilos, vou agachar com 90 quilos. Né? E entender como eu vou fazer esse modelo de treino, como que é o descanso, quantas séries, quantas vezes por semana, tem toda essa questão de periodização para o atleta estar fazendo, para isso não interferir no treino específico dele de endurance. Exato, Mar. E aí, assim, voltando ao início do podcast que que a gente brincou, né? Que você falou que eu te apresentei, te enchi de elogios. E assim, é verdade, né? Que você evoluiu, você não era do triatlon, você trabalhava também como personal, né? Ainda exerce ainda boa parte disso, só que acho que eu te consumi, né? Como um todo, o bichinho picou e você fazendo. Então, assim, você é uma prova disso na teoria e na prática, né? Se na teoria nos primeiros passos, você falou: ai, Sandro, você é muito inteligente, eu não vou conseguir te acompanhar, e de repente você fez duas pós-graduações, um trabalho de destaque, aliou ciência, teoria e prática, então foi praticar também, conseguiu uma modalidade que você só brincava, a gente brinca e tira sarro da sua primeira filmagem do triatlo que você fez brincando hoje, né? E evoluiu para uma vaga para um Mundial na Nova Zelândia, né? Treinando, e o treinamento de força. Você é a prova disso, né, Mar? Porque você também, mesmo sendo da área, você treinava força pura, perdão, hipertrofia, emagrecimento, essa série de resistência clássica, né, Mar? E assim, a partir do momento que você passou, até porque o seu TCC, se eu não me engano, junto com o nosso querido André, na pós-graduação em Endurance do Instituto Valorize, foi sobre treinamento de Na força. Unicamp. Na Unicamp, é verdade, verdade. Do Instituto Valorize, você está potencializando, né? Do grande Orival, nosso querido que passou por aqui também. O TCC que você fez foi sobre isso, né, Mar? Então, falando um pouco dessa transição sua e casando esse contexto com as suas características que te dão um puta resultado na bike, mas fazem você sofrer, a gente, eu como treinador, você como atleta, a gente buscar algo mais na corrida por causa desse contexto, principalmente da força reativa, da potência que te falta. Preparado para acelerar e melhorar suas transições no triatlon? O professor Sandro Rodrigues acaba de lançar o curso Como Melhorar Sua Performance na T1 e T2. Descubra as técnicas dos campeões, ganhe tempo e supere seus limites. Desconto exclusivo para ouvintes do podcast. Use o cupom Resistência Podcast. Na corrida, e se nós não treinássemos tão específico, ficaria mais difícil alcançar essa melhora que a gente está conseguindo na corrida, né, Mar? Explica tudo que eu falei rápido que você entendeu para quem está nos ouvindo aí. Bom, com certeza. Eu tenho um biotipo de ter muita força em membros inferiores, porém eu tenho força reativa zero. Eu não saio, eu não salto, eu não corto não pulo um gilete do chão. E eu ouvia isso a minha juventude toda, que eu jogava vôlei e meu treinador falava: você não pula nada. Então, isso já é um reflexo lá atrás, né?
E a gente vem trabalhando agora isso para melhorar a questão da potência e da força reativa, porque a força pura minha é alta, né? Então, se colocar eu para agachar, eu agacho tranquilamente com 2 vezes o peso do meu corpo, fácil, só que eu não pulo um caixote, vamos dizer assim. Então, e isso vai para transferência para o endurance, para a corrida, onde é a minha modalidade perto do que eu entrego para o pedal, é uma modalidade que ainda eu preciso me desenvolver mais. E quando a gente fala do treino de força para endurance, o que a gente faz aqui com os nossos atletas é analisar isso, qual é o déficit dele e cruzar com os dados, com o que ele tem de resultado, né? E aí, e comigo, a gente fazendo tudo isso, cruzando os dados que a gente tem de tempo de contato com o solo, da minha corrida, do meu biotipo, a gente tem nítido, a gente tem o tapete de salto aqui, a gente faz os testes, tem o VBT que a gente trabalha para estar vendo como que tá os saltos no agachamento, tudo, e isso mostra o que as métricas da corrida nos passam, né? Que é esse tempo de contato com o solo, o meu é muito alto por conta dessa força reativa do ciclo alongamento e encurtamento. E vindo meu, já vendo isso, né? A gente pegou um atleta que não é nosso de endurance, inclusive, eu vou falar dele, e de ver ele executando os exercícios de força reativa, a gente pediu para sondar, entre aspas, não é nada escondido, mas para ver qual que era a métrica dele na corrida, de tempo de contato com o solo, e a gente viu que ele tem o mesmo perfil que o meu, então a gente já começou a direcionar para ele um trabalho para ele melhorar a força reativa dele, para ele evoluir na corrida, porque a gente viu que ele tem esse déficit na força reativa e a gente não precisa trabalhar com ele tanto força pura, porque ele já está com uma força pura bem desenvolvida, a gente precisa trabalhar com ele essa força reativa, né? Então, isso que a gente, na Start Move, treinamento de força, a gente analisa através de vídeos, então a gente solicita para os atletas enviarem vídeos para a gente treinando e semanalmente a gente tira um dia da semana para fazer análise minuciosa através de aplicativos ou mesmo a olho nu, vamos dizer assim, a olhos nu, ver como que esse atleta está treinando, qual é o déficit dele e poder entregar melhor para ele. A gente faz o ajuste dessas cargas, seja na periodização, em relação à periodização que ele está, se está no período de base, período específico, ou polimento, competitivo, polimento, ou se é o atleta que a gente começa a ver esses déficits em algum ponto, se é na força pura, se é na potência ou se é na força reativa. Para trazer à luz a prática do que a Mar está falando, não, foi ótima, Mar. Mas para o pessoal que está começando a escutar o podcast, e aí tem 4 anos de podcast para trás para escutar, e pessoal, cada lugar que eu vou dar aula, a gente vai para o Ironman, o pessoal, pô, seu programa, o Resistência Podcast é demais, então não falta conteúdo a vocês, mas o que a Mar está falando é assim, se nós pegarmos também a bike, que praticamente só tem ações concêntricas, então ação concêntrica é quando a gente tem um encurtamento do ventre muscular, ou seja, o músculo se contrai, que é o momento de você fazer força para pedalar. Então, isso é muito claro que ela tem de sobra, e ela tem essa força para aplicar nos pedais de ações concêntricas, de empurrar o pedal para baixo, e isso se refletir numa potência tanto absoluta quanto relativa bem alta, e ela tem um FTP bem alto, de ela ser quase que entre os homens e as mulheres da assessoria, ela pedala na frente, com os meninos mais fortes, às vezes mais do que os meninos. E na corrida, não. Na corrida, ela tem a gravidade empurrando ela para baixo, que ela vai devolver essa ação concêntrica, mas só depois de uma sequência de uma ação excêntrica, né? Dela tentando frear a ação da gravidade e rapidinho tentando devolver isso a cada passo com cada perna. Que isso é o que se chama, que ela falou, de ciclo a longo em curta. E isso é treinável, isso que falta para ela. Se por um lado ela tem muita força, essa potência essa força mais perto do lado da velocidade do que do lado força, que é uma régua que a gente mede e mensura, como ela falou nos equipamentos aqui no estúdio para quem treina com a gente, e quem treina à distância, a gente tenta usar outros artifícios para medir isso, é o que tem que ser melhorado, para ela responder de maneira mais rápida, para aí sim conseguir melhorar na corrida. E como que ela consegue verificar se isso está funcionando? Como ela mesmo disse, o relógio, o próprio Garmin, marca o tempo de contato com o solo em milissegundos, ou seja,
quantos milissegundos o pé dela fica em contato com o solo. E a partir do momento que a gente direcionou o trabalho específico para ela, esse tempo seu foi diminuindo, né, Mar? E aí você, como atleta, entra em excelência. Que se eu te perguntar quanto era o seu tempo de contato com o solo e quanto tá no prazo de quanto tempo, Mar? O que que mudou em números isso? Eu estava com um tempo de contato com o solo em 260, 255, agora está por volta de 235, 240, num prazo assim de uns 3 meses, né? Que a gente está mais Focado, né? direcionado nisso, né? Acho que foi depois do Rio, né? Depois da prova do Rio, que a gente começou a direcionar mais, que a gente viu os resultados do Rio, cruzamos tudo, e aí com a vaga para o Mundial a gente começou a trabalhar mais, e também por conta do período que a gente estava da nossa periodização, né? Do nosso ciclo de treinamento. Então é isso. Então a Mar é o exemplo vivo disso e também do princípio científico da conscientização. É um princípio pouco falado na educação física, né? Porque ele não é tão técnico, mas assim, não basta só o coach querer, né? Então, assim, tem tanta gente que fala isso. Então, olha a Marcela, a concepção que ela tem sobre os dados dela, de ir atrás do relógio, investigar quanto era, em deixar claro, né, Mar, que a gente tem que fazer essa análise justa. Porque quando você faz um treino de tiro, obviamente que o seu tempo de contato diminui pela velocidade. Então, você está traçando isso a partir de uma régua de um treino numa, entre aspas, mesma velocidade, não é isso, Mar? Perfeito, exatamente, numa mesma zona de treinamento, que a gente vai comparando os treinos, e aí eu vou analisando e guardando esses históricos para, e até mesmo o tempo de contato com o solo, a relação cadência, que acaba aumentando, então tudo isso é o que vai, o treino de força vai transferindo, né, para o endurance, e aí a gente vai cruzando esses dados, essas métricas, e tentando melhorar, né? E o que a gente passa para os atletas também é isso, né? Para os nossos atletas de força, quando a gente começa a perceber algo que não está alinhado, não está fazendo, a gente, se eles não são da assessoria nosso, né, de endurance, a gente pede para eles printarem alguma corrida, algum treino, para a gente analisar esses dados do tempo de contato com o solo, cadência, para a gente ver como que tá, para poder ajudá-los a performar melhor e não ter lesão, porque a gente sabe que também tudo isso está atrelado às lesões, né? Perfeito, Mazinha. Valeu. Demos muitos spoilers aqui. Foi muito legal. Acho que vai ajudar muita gente, né? E assim, para fechar, eu queria que você me ajudasse. Vamos lá. Cada um fala assim. Se falar de cidade, acho que temos em todos os estados do Brasil, mas vamos falar mundo afora, né? Porque o pessoal que treina força com a gente tem praticamente do Brasil inteiro e em outros países tem muita gente também, não tem, Mar? Tem gente que... Chile, o que mais? Ai, meu Deus do céu, Chile, deixa eu ver, Estados Estados Unidos, Unidos, Inglaterra, Londres, Inglaterra, Argentina. Argentina, deixa eu pensar. Tem gente longe. Ah, e aí para falar, né, para fechar da excelência também, né, Mar? Então, assim, a gente consegue medir pela altura dos saltos, os aplicativos que usa até a distância fazer um processo de avaliação, falar que a gente tem um fisiologista e analista de desempenho que está no Cazaquistão, é professor Tá, da pós-graduação, trabalha com futebol e triatlon pós-graduado também, que consegue lá do Cazaquistão fazer uma avaliação das valências para conseguir direcionar o trabalho. Mas acho que você pode fechar falando do Fabinho aí, do um pouquinho do trabalho dele, já deixando suas despedidas para o pessoal. Obrigado, um beijão. Isso, o Fabinho ele faz as avaliações à distância, então ele consegue medir a potência, os saltos, a diferença de força entre um membro e outro para poder direcionar o treino de força ainda mais específico se o atleta tem algum déficit, o ciclo alongamento, encurtamento, o squat jump, o drop jump, que são os saltos, que é o trabalho de potência para ver qual é o déficit desse aluno, se ele precisa treinar mais força ou mais potência de acordo com a diferença desses testes que são feitos online, à distância. Mas também a gente tem teste presencial para quem é aqui da região, quem está perto não é de outro país. A gente tem esses testes usando o tapete de potência, conforme eu citei, e mais testes, né? No presencial a gente é mais completo o teste, é que como a gente trabalha online, então a gente tem o teste online, o teste presencial e também treino de força presencial no estúdio da Start Move é, que Usando todas essas também, ferramentas, né, Mar? com todas essas ferramentas, os treinos presenciais direcionados para os atletas de endurance.
A gente tem alguns horários e então a gente direciona isso aqui com o professor junto, o professor Júnior, que é da nossa equipe também, e temos também o Marcos Vinícius, que é o nosso fisioterapeuta, que caso muitos atletas, eles nos procuram pela dor, não pelo amor, né? Porque a maioria dos atletas de endurance, eles não gostam do treinamento de força, e eles procuram treinamento de força quando eles estão lesionados, e aí o médico fala, você precisa fazer força para fortalecer, eles nos procuram, e aí quando eles nos procuram nesses casos com lesões, a gente tem a intervenção do nosso fisioterapeuta para fazer o trabalho preventivo, para reabilitar esse atleta até ele liberar da, entre aspas, alta, para a gente entrar com um trabalho de força e ir caminhando para as manifestações que a ciência preconiza. É isso aí, Mazinha. Show de bola. E se você está nos ouvindo, não se esqueça que o nosso combustível é o seu elogio. Muita gente sugere tema. Entra lá, ajuda a gente a divulgar um conteúdo totalmente gratuito que a gente tem aqui para vocês, de muita relevância. Então, é muito importante que você marque a gente no Stories aí do Instagram, compartilha para que mais pessoas sejam beneficiadas. E se você é atleta, quer dar um passo diferente, venha treinar força com a gente. Se você é da área também, é um pouco mais. Adquira o meu livro de corrida, né? Meu com o professor Dr. Charles Lopes, prefaciado pelo César Cielo e Oscar Galindes. Não falta pós-graduação do Instituto Valorize. Clica no link da minha bio, tem bastante coisa para você se tornar um profissional diferente, um atleta diferente. Mas é isso. Venha treinar com a gente, venha ser Start Move e não pare de evoluir. Mazinha, muito obrigado. Beijo no seu coração. Obrigada, beijos. Nós. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.